é muita responsabilidade que as pessoas acham que é simples, né? É só colocar dois, três pesquisadores na rua e pega, faz o relatório, entrega. Pega duas pessoazinhas ali. E ponto final. Não, não é assim. Eu sempre costumo dizer e colocar para os pesquisadores nossos que o nosso trabalho ele vai refletir na decisão e na vida de muitas pessoas. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é dono de um dos institutos de pesquisa de maior credibilidade no sul de Santa Catarina. Eu tenho o prazer de receber Renato Rampinelli do IPC. Tudo bem, meu bruxo? Tudo bom? Prazer em receber. Boa noite, né? Boa noite, boa noite, né? Boa noite aos telespectadores, boa noite, mano. Sempre uma alegria conversar com o amigo. E estamos aí para bater um papo aí sobre... Sobre pesquisa? Sobre tudo. Sobre pesquisa, administração, sobre o que mais? Eu costumo ainda dizer, mano, que... vou alongar um pouquinho. Melhor Instituto do Sul, não. Vamos considerar o melhor Instituto do Estado. Ah, é do Estado? Já estamos... Já tá bom? Já estamos lá em cima, vamos dizer assim. Quanto tempo, cara? Cara, no mundo da pesquisa? No mundo da pesquisa, trabalhando com pesquisa faz 20 anos. Por que tu te mete nisso? Por que tu decide, vou trabalhar com pesquisa? Cara, eu acho que não é por que eu vou trabalhar com isso. Às vezes as coisas acontecem na vida das pessoas, né? Acontecem por acaso, tu começar a trabalhar de alguma forma em alguma coisa e tu acaba gostando daquilo, vai se adaptando, vai se especializando, vai focando, vai estudando, vai tentando aprender e vai ficando daquilo. Mas no começo não foi tão fácil. Não, no começo fazer pesquisa não. Era difícil. É que as coisas mudaram muito, a tecnologia, por um lado, em alguns momentos ela, de certa forma, no nosso ramo, principalmente na área eleitoral, de alguma forma ela dá uma dor de cabeça, mas por outro lado a tecnologia ela otimizou e agilizou muito o resultado de uma pesquisa, né? Ô Renato, como é que fica essa história? Você falou das eleições. Se a gente basear nas últimas eleições, foi um negócio meio louco, né, cara? Tinha candidato que não aparecia até uma semana antes do pleito e de repente ganhou. É que assim, mano, a pesquisa, eu acho que deixar o telespectador aí ciente, né? Pesquisa, ela é fotografia de momento. Fotografia de momento. O que é fotografia? Ela retrata aquele momento, naquele período, né? E a pesquisa, e como as pessoas são dinâmicas, o mundo é dinâmico, as coisas acontecem no dia a dia, a pesquisa ela vai retratando os fatos da vida. Os fatos que acontecem, seja numa empresa, seja na iniciativa pública, na iniciativa privada, num processo eleitoral, numa empresa que quer lançar um produto, ver se tem aceitação, na satisfação daquele produto, enfim, ela vai retratar o momento, né? A fotografia daquele momento. E o momento muda. E o momento muda. Então, aí, voltando para a pergunta que tu fez na parte política, o que aconteceu ano passado, esse tsunami que aconteceu no processo eleitoral, que muitos que estão eleitos hoje não se imaginavam, alguns não, muitos deles não, alguns, né? Mas muitos não se imaginavam que iriam se eleger. Mas é uma coisa que não foi muito difícil de interpretar depois, que foi a questão aonde, de fato, as pessoas, elas meio que raciocinaram da seguinte forma: tá do jeito que tá confuso, tá avacalhado, vem naquele negócio da Lava Jato na cabeça. Vamos arrebentar dia, tudo. Já vem, na verdade, vem essa discussão da corrupção no Brasil desde 2008, né? Desde o mensalão. E aí vem acumulando, aí quer dizer, se acentua essa discussão a partir da Lava Jato, e as pessoas, tá tudo errado, manifestações, para mudar, vamos mudar, quer dizer, vamos mudar dessa forma. Então as pessoas votaram nesse sentido. Votaram de cabo a rabo, como se diz no ditado, num número, sem saber do histórico, quem é, o que fez, quer dizer, votaram nesse sentido. Era para mudar, queriam mudar e arrebentou. Era para mudar, né? Era para mudar. Agora a mudança, se é positiva ou negativa, aí o tempo ele vai dizer, né? Você atua também como conselheiro, cara, porque você é um cara que,
Você tem quantos anos só de pesquisa política? A pesquisa política, 20 anos, desses 20, 12 com o IPC. Tá, pois é, aí você tem um histórico gigantesco na tua mente. Vamos dizer, 4, 8, 6 eleições à frente do Instituto. Tá, né? mas daí o pessoal senta com você, Renato, tô pensando em ir para esse lado, o que você acha? Que é muita responsabilidade, né, Renato? É muita responsabilidade que as pessoas acham que é simples, né? É só colocar dois, 3 pesquisadores na rua e pega, faz o relatório, entrega. Pega 2 pessoazinhas ali. E ponto final. Não, não é assim. Eu sempre costumo dizer e colocar para os pesquisadores nossos que o nosso trabalho ele vai refletir na decisão e na vida de muitas pessoas. Porque com base no resultado do nosso trabalho é que uma empresa vai planejar o seu próximo ano, vai planejar, por exemplo, o comercial, vai planejar a venda, vai planejar a organização. Numa eleição, o candidato, com o resultado da pesquisa, ele vai planejar onde ele tem que trabalhar mais, o que ele precisa fazer, o que está errado, o que está certo, o que tem que mudar. Então, tu olha a responsabilidade do resultado daquilo que tu vai apresentar. Mano, assim, ó, é uma coisa que não é difícil descolar. Eu, por exemplo, sou contratado para dizer, olha, a realidade do momento é essa, no município. Quem está na frente, quem está atrás, a possibilidade da pessoa crescer... Ô, Renato, não botou em terceiro? Claro, isso é normal. Mas assim, ó, a nossa função é essa, mostrar o retrato do momento. Mas a gente meio que acaba sendo conselheiro, mano, não tem como. É impossível, né? Porque é meio que um desabafo também junto. Olha, então, o que tu acha? O que tu acha disso? O que tu acha daquilo? Então, isso é inevitável, né? Então, a gente procura conciliar as duas coisas, mas sempre a nossa fala, a minha análise, não é naquilo que eu acho, como também não é naquilo que o Renato pensa, mas é com base nos números. Tá, mas eu dou análise sob o ponto de vista técnico. Mas do ponto de vista ético, quando você faz pesquisa eleitoral, você faz para todos os partidos. Claro. E é maldito isso, né, cara? Você vai conversar com um, cuidar de outro na mão. Não. Aí é o seguinte, mano, o que acontece? Por exemplo, agora estamos entrando num ano eleitoral, o ano que vem. Tá? Então, se o candidato do partido A no município me contrata para fazer uma pesquisa pontual, passa 15, 20 dias, o candidato B também me contrata para fazer uma pesquisa, no mesmo município, eu vou fazer porque, primeiro, eu sou prestador de serviço. Então, quem é prestador de serviço não rejeita trabalho. Né? Um advogado não vai aceitar um cliente porque ele não tem a mesma afinidade ou a mesma ideologia do cliente dele. Não, porque eu não atendo esse tipo, não. Então, tu vai aceitar porque é cliente. Agora, isso não é regra dos institutos, mas é por questão ética minha. Quando eu fecho um trabalho contínuo, esse de discutir, de analisar junto, esse tipo de, tu viver, porque queira que não, tu vive a campanha junto com o candidato. Então, quando tu fecha um projeto junto, quer dizer, um acompanhamento até a eleição, com um candidato, aí não tem como tu fazer para dois. Aí realmente... Não dá, porque estás inserido no processo, né? No processo junto. Estás analisando, estás escutando informações. Então, tu não pode sair dali e ir para o outro lado. Você tem muita informação privilegiada. E aí tu não pode sair dali e ir por outro lado, quer dizer, tudo que tu escutou aqui, tu vai falar o quê pro outro aqui? Mas, Renato, pesquisa ganha eleição, cara. Ela decide, ela muda a cabeça das pessoas. As pessoas, assim, ó, tem muita gente que o que eu vou falar aqui vai discordar. Muita gente tem aquele negócio que a pesquisa publicada muda a eleição, as pessoas indecisas vão por aquilo que a pesquisa está dizendo, quer dizer, ela mexe no resultado. Isso não é eu não vou dizer que 100% disso, né, mano? Mas algumas pessoas podem se influenciar, sim. Vou votar no que está na frente, aquela história? Votar o voto útil, mas não é isso que faz um candidato ganhar a eleição. Se isso fosse verdade, né? Se isso fosse verdade, o governador do nosso estado não tinha sido eleito. Verdade. Né? Então, não pode dizer que a pesquisa influencia na decisão, né? Na decisão de um processo eleitoral. Ela pode
algumas pessoas indecisas acabar votando, que ele está na frente e tal. Nesse sentido, mas de poder de decisão, não. Porque o processo eleitoral é uma coisa que se constrói na eleição como um todo. Não é naquela semana. Não é naquela semana, num fato pontual. Principalmente as maiores cidades do estado, né? As cidades maiores, é muito mais difícil isso acontecer também. Mas é mais difícil fazer pesquisa numa cidade grande ou numa pequena? Mais difícil na cidade pequena. Quanto menor a cidade, mais difícil. Mas por quê? Porque é muita ideologia ou o que é? Não. Porque cidade pequena, a maioria, por exemplo, das pessoas, bairros menores, ou o próprio centro, tem município com 3 mil habitantes, as pessoas conhecem todas elas. E aí, às vezes, faz a pesquisa, por exemplo, a eleição no domingo, faz a pesquisa segunda e terça-feira. Tá? Tem 20% de indeciso. Mas 20 pontos percentuais de indeciso representa quanto? Sei lá, estamos falando, por exemplo, chutando aqui... 1.500 eleitores? Não, menos, às vezes, depende da cidade, 500 eleitores. Tá. Esses 500 eleitores, tu consegue mudar o resultado de uma eleição, por exemplo, na sexta e no sábado. A pesquisa errou. Não é que a pesquisa errou. Você muda por uma estratégia bem feita. Por uma estratégia bem feita, sabe-se lá qual, não perde a eleição, muda-se aí, mudando numa cidade pequena 200 votos, tu acaba mudando 10 pontos numa pesquisa. E cidade grande, por exemplo, Blumenau, Criciúma, Joinville, Florianópolis, cidades maiores, uma mudança nesse sentido de, na última semana, alguém mudou 100 votos aqui, ou mudou 200 votos lá. Quer dizer, não vai mudar Mas tanto. não vai mexer no resultado do processo eleitoral. Porque nós temos, por exemplo, Criciúma, tem mais de 140 mil eleitores. Então, é muito mais fácil fazer pesquisa em cidade grande, acertar o resultado em cidade grande do que em cidade pequena. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ele, Renato Rampinelli, do IPC. Rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no Manos Talk Show no YouTube, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com Renato Rampinelli, do IPC. Diz uma coisa, você estava falando de números, 100%. Sim. Como é que calcula a margem de erro, cara? Que ninguém entende isso. A margem de erro, na verdade, é o seguinte, é margem de erro ou... É uma fórmula estatística, né, mano? Que leva em consideração. Não é invenção, você não inventa. Não, ninguém inventa, não se inventa. Né? As pessoas, às vezes, não são habituadas a trabalhar com isso, podem dizer, mas como é que pode entrevistar 600 pessoas... Uma cidade igual Criciúma? Uma cidade de 140 mil eleitores e o resultado da pesquisa com a urna, a diferença não dá 2 pontos percentuais. Mas estatística, ela é dessa forma, né, mano? Eu tenho até aqui, eu vou dar um exemplo para o nosso telespectador de casa, que mais ou menos, podemos pegar esses dois copos aqui, mano. Ok. Aqui, Criciúma, aqui, vamos pegar uma cidade aqui do lado. Nova Veneza. Nova Veneza, então vai. Nova Veneza. Tá bom. Então, Criciúma, Nova Veneza. Criciúma está cheio, copo, certo? Porque é a cidade grande. Nova Veneza pela metade. Ok. Para eu experimentar, por exemplo, um café que está aqui na xícara, aqui em Criciúma, cidade grande, copo cheio, para eu experimentar se o café está bom, está azedo, está doce, eu preciso tomar o quê? Uma gotinha. E Só aqui? uma bicadinha. Igual nos dois. É isso? A amostra, mais ou menos, ela funciona dessa forma. Se tu segue o padrão metodológico correto, né, o número de entrevistas, por exemplo, que eu fizer em Criciúma, 600 entrevistas, e Nova Veneza 600, a margem de erro vai dar a mesma. Por quê? Porque é um gole aqui e um gole aqui. Agora, para acertar o resultado, para não enviesar, para não tendenciar o resultado de uma pesquisa, tem que se seguir o padrão metodológico, respeitando a proporcionalidade do colégio eleitoral por bairro, não só por bairro, mas também por perfil socioeconômico. Faixa etária, tudo isso? Faixa Você pega um etária, padrão? idade, ocupação, dona de casa, desempregado, empregado com carteira assinada, enfim, tu tem que seguir esse peso. Bem mais complexo do que todo mundo imagina, Sim, né? e aí às vezes tem pessoas, passou, por exemplo, isso acontece muito na eleição, o pesquisador passou aqui em casa,
estava procurando uma pessoa que não tinha esse perfil e não fez a entrevista. Estão tendenciando o resultado. Ao contrário, né? Ao contrário. É porque aquela cota daquele perfil já fechou. E tu tens que procurar do perfil que está faltando para poder fechar. Você falou... Porque senão tu acaba tendenciando o resultado e não acaba mostrando de fato a realidade. Você falou muitas vezes, em várias conversas, sobre saturação. Muitas vezes o resultado começa a saturar e começa a dar o mesmo numa pesquisa. Quando isso acontece é porque a pesquisa chega no final? Não, isso aí é um outro tipo de pesquisa. Não é normal? Não, a pesquisa que nós estamos falando é aquela quantitativa com números. Pessoas, então, 1000 pessoas, vai. Candidato A, 20 pontos percentuais, o B, quer dizer, mostra, quantifica, números. Pesquisa quantitativa, essa que geralmente as pessoas estão habituadas a verem, que são publicadas aí nos grupos de televisão, jornais, enfim. E essa aí que tu falou é uma pesquisa qualitativa, é como se fosse uma prova subjetiva, né? Um livro, não existe números, só informações que tu vai buscar, e é um profissional especializado que faz isso. Buscar informações, é tipo, nós temos um roteiro e esse profissional vai debater esse roteiro com as pessoas. E aí vai gerar um relatório descritivo, só com informações. E aí, quando termina essa pesquisa? Como não tem quantidade, não tem uma amostragem, né? Não tem amostra, 400 entrevistas, 600, 800, quando é que ela termina? Quando chega no ponto da saturação amostral. O que é? Que as informações que a pessoa está buscando começam a se repetir. Ela vai conversando com as pessoas, Alguém já falou isso? Já falou isso e tal, não sai mais nada de novo. E aí, quando não sai mais nada de novo, é que aí essa pesquisa, ela tem seu Qual a fim. pesquisa mais estranha que já te pediram para fazer? Você tem alguma muito louca? Estranha? Em que sentido? Tá lá, um produto muito estranho, de algum teste muito estranho? Cara, nós já fizemos uma vez de motel. Sobre satisfação de motel. Foi. Tá, mas daí lá na hora, você batia no quarto, quem tava cheio? Não. Vai perguntar pro cara Não, se não tava foi no bom, motel. atrapalhava na hora. Mas é uma pesquisa de mercado para ver o share de mercado do motel na região. O share é, quer dizer, qual é a fatia do... E aí... Não, como é que o cara vai responder, cara? Você vai pegar o cara lá da esposa e perguntar no motel? Não, mas a pesquisa... Aí, ó, agora volta outra situação. A pesquisa sempre a gente procura entrevistar a pessoa sozinha. Para não ter problema, não ter influência. Para não ter, por exemplo, eu não posso perguntar para ti, mas, mano, se a eleição fosse hoje em Criciúma, quem é que tu vota? Com um amigo teu do lado, ou com 2, 3 pessoas. Pode ser que eu... Porque às vezes tu vai ficar meio constrangido, às vezes tu não vai falar a verdade. Porque tu não quer que os outros saibam em quem tu estás votando. Então, se tu está sozinho, tu vai falar. E pesquisa de mercado, a mesma coisa, a gente sempre procura pegar sozinho. O motel foi isso. Tá? E nesse do motel, a gente estava entrevistando e aconteceu um caso inusitado, porque nós estávamos fazendo num determinado bairro aqui de Criciúma, e a menina era nova, a menina era nova, e ela estava conversando com o nosso pesquisador, porque o filtro da pesquisa era, pelo menos, a pessoa tinha que ir 3, 4 vezes por mês no motel para poder fazer o questionário. Para poder Alguém vai responder, 3 vezes no motel que era por mês? o público-alvo, entendeu? 3 meses por mês. E aí a menina respondendo e do nada, a mãe acabou escutando alguma coisa e eu acho que ficou escondida na janela e escutou e não sabia que a filha tinha ido e deu uma confusão. Porque daí a mãe começou a tirar satisfação com a filha. Na frente do pesquisador. Na frente do pesquisador. Como é que é? Onde é que tu foi? Que história é essa? Então tem umas coisas meia... Como é que eu vou dizer? Mano, tem trabalho, tem tudo quanto é tipo de trabalho. Como tem tudo quanto é tipo de cliente, em qualquer segmento, a gente também faz tudo quanto é tipo de trabalho. Né? E faz parte. Quando é que a pesquisa dá errado? A pesquisa dá errado quando se inventa questionário, quando não segue o padrão metodológico correto, ou quando, por má fé mesmo, a pessoa muda o número a pedido do cliente. Dá para mudar isso? Dá, Você claro. pode mudar, só que daí Claro. é uma invenção, né? Claro. Mas uma coisa que eu sempre aprendi com 20 anos trabalhando, mano, é o seguinte. Tu pode ganhar dinheiro, às vezes no começo, tu vai lá, o candidato, principalmente na eleição, ou muda o número, me coloca na frente, que eu te dou X, eu te pago um pouquinho mais. Mas para a pessoa que tu fizer isso um dia, ela vai ser a primeira a falar de ti numa próxima eleição. Que tu não tem credibilidade. Que tu não tem credibilidade. Porque nessa eleição ela está desse lado.
na outra ela está do outro. Aí vai dizer, contrata o IPC. Não, IPC não vale. Não, porque a eleição passada eu pedi isso, ele fez aquilo. Então, quem trabalha, e não é só com pesquisa, mano, mas quem trabalha principalmente na prestação de serviço por indicação, um advogado, médico, um profissional liberal, o IPC, quer dizer, as pessoas, como é que chega cliente? Muitos deles vêm por indicação. E quer dizer, tu não vai indicar se tu não conhece, se tu não confia. A mesma coisa é o seguinte, a pessoa vai comprar, qual é o produto do IPC? O produto do IPC é conhecimento. E credibilidade, tu vai gerar conhecimento. Então, ninguém vai pagar, o nosso produto, é isso que eu ia dizer, o nosso produto ele é abstrato. Ele é abstrato. E ninguém vai pagar por uma coisa abstrata se não ter confiança e credibilidade naquela instituição. Então, a partir do momento que tu começa a se prostituir ou se corromper, mudando o número, fazendo errado, não fazendo porque... Quer dizer, o Instituto tem vida curta, vai morrer. Então, a gente sempre procurou prezar por isso. Já disse muito não? E não é à toa, já muito. Muito não? Muito, toda eleição. Toda eleição. Ou é difícil dizer não? Não, é fácil. É fácil porque depois tu dorme com a consciência tranquila e o teu instituto fortalece cada vez mais. E para a pessoa que tu disse não, é a pessoa que lá na frente vai te indicar. E contrata eles porque eles são bons. Porque eu pedi isso e eles não fizeram. Então, a partir do momento que o instituto perder a credibilidade, perder a confiança, pode fechar as portas que não tem mais jeito. Natal está chegando, muita pesquisa de Natal? Não, Natal, o nosso ramo é um negócio interessante, porque assim, ó, a partir da semana que vem, mano, mesmo a gente querendo trabalhar... Não vai mudar nada? A gente não consegue. Você não tem como trabalhar, não vai encontrar ninguém? Não. Primeiro que não encontra. Segundo, porque a pesquisa, depende do tipo de pesquisa que tu fizer, o resultado ele pode vir viciado. As pessoas não estão com cabeça para responder. Isso eu estou falando em termos psicológicos. As pessoas estão cansadas do ano, querem descansar, estão entrando em férias. Vão responder qualquer coisa, não vão responder qualquer coisa. Tá. Qual é a opção A, qual é a opção B? Para se livrar. Então, isso é ruim por quê? Porque é um período que eu tenho que me programar para me segurar, que é um período de pouco trabalho. Né? Daí você pega férias. Claro, e é um período de pouco trabalho e que aí volta o ano que vem. Mas assim, todo negócio tem o seu período de maior trabalho de safra e tem o seu período de menos trabalho. Então, isso faz parte, né? Às vezes as pessoas reclamam, mas agora é o meu período ruim. Não, mas o teu é o ruim, mas agora para o outro é bom. Por exemplo, o comércio agora é o período que eles precisam faturar, que é o período maior deles. Então, tem que ter o período para todo mundo. Né, para todos os segmentos. E aí a vida segue. Agora a gente vai diminuindo o ritmo, aí depois do dia 10 de janeiro... Aí volta tudo. Aí um ano eleitoral... Aí fica bom, aí fica bom. Aí a coisa começa então, fala o seguinte, ano que vem a gente conversa de novo sobre pesquisas depois e eleições. Da eleição. Tem que ser depois. Porque daí pode aí ser você pode fazer uma análise. É que assim, cada eleição, como é que se diz, mano? Cada eleição, tu faz um doutorado. De tudo que tu pode imaginar que acontece, acontece. É muita incomodação. É bastante. É bastante. Então você conta para mim depois da eleição do ano que vem. Conto. Renato Rampinelli, obrigado. Obrigado, mano. O pessoal procura IPC nas redes sociais, está lá? Tá lá, é só... Ou quem não sabe o site, vai no Google. IPC está lá. Instituto de Pesquisa em Santa Catarina é o primeiro que aparece, é o IPC. Obrigado pela presença. Valeu, um abraço, boa noite a todos. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Saindo bem em pesquisa ou não, respondendo pesquisa ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.